Olá pessoal, aqui é o professor Bruno do Rico Domingues, dando aquela dica para o pessoal aí da UDESC, né? Aquela dica de História e Geografia de Santa Catarina. Então, o grande desenho, quando a gente fala isso, é: você conhece o estado de Santa Catarina? Então, a nossa primeira dica desse concurso é essa. Então, vamos lá. Santa Catarina em seus dados, os dados bem atuais, então localizar. Eu consigo localizar Santa Catarina. Santa Catarina faz parte da região sul, dividida em 3 grandes estados, né? O Paraná, o nosso limite, ao sul o Rio Grande do Sul e no meio aí nós temos Santa Catarina. Outro pequeno detalhe, esses limítrofes, sempre quando eles aparecem, a gente precisa lembrar de um pequeno detalhe. O Paraná está ao norte, ao sul está o Rio Grande do Sul, a leste está o Oceano Atlântico e a oeste, muito cuidado com isso, está a República Argentina. Normalmente, essas provas da UDESC, ela sempre faz uma modificaçãozinha entre uma coisa e outra. E colocar o Paraguai, ou colocar inclusive o Uruguai, é uma característica bastante marcante. Então, cuidado com os limites, eles são sempre os pontos cardeais. E os pontos colaterais são os chamados pontos extremos. Outro detalhe. As mesorregiões, isso aqui é uma forma de dividir o estado de Santa Catarina. Toda a sua economia, nada melhor do que você compactar esse desenho. Como aqui no quadro diz, eu tenho as mesorregiões. Eu posso trabalhar com micro, eu vou diminuir para 20 municípios, que são chamados, na realidade, micro-regiões, onde eles têm a mesma característica física. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, a mesma característica física e a mesma característica econômica. Então, são 2 fatores que limitam esse desenho. Já as mesorregiões, que compacta de 20 para 6, nós vamos lembrar que a característica é somente econômica. Então, quando você coloca 6, é uma forma muito mais prática de trabalhar. Outra característica marcante, bem-vindo à capital. Florianópolis, a capital, a segunda maior população do estado de Santa Catarina. Opa, lembramos aquele pequeno detalhe, Lages ainda é a maior região. Joinville é a maior população do estado de Santa Catarina. Então, a nossa capital aí, localizada, né, por latitudes e longitudes. Outro pequeno detalhe, a quantidade de municípios, como já tínhamos colocado para vocês, 295 municípios, uma área territorial de 95.985,3. Então, Santa Catarina não é um espaço tão grande quanto a gente imagina, inclusive com os nossos vizinhos ao norte, né, o Paraná com cerca de 199 mil quilômetros, né, o Rio Grande do Sul com cerca de 288 mil quilômetros, mas não é o espaço em si, é a representação que ele tem e a representação principalmente econômica, né? Nosso grande destaque aí para a agroindústria, destaque aí para o segundo maior produtor de aves desse país, o primeiro produtor de suínos desse país, o maior produtor de celulose desse país, o maior exportador que a gente tem de madeiras de lei, né? Então são móveis, já são transformados. Temos aí o metal mecânico, que é um grande destaque na região nordeste de Santa Catarina, a produção de malhas, fios e felpudos da região do Vale do Itajaí, e no sul do estado, né, com grande destaque a indústria cerâmica, chamada de carboquímica cerâmica, e aí vai um adendo, né? Muito cuidado com aquela região do Vale do Tijucas, que também é uma área produtora de cerâmica. Então, forma não é pelo desenho em si que ele tem, não é pelo tamanho em si, mas é esse cuidado que a gente tem que ter, o que ele representa dentro do contexto da economia, não só nacional, como da economia da América do Sul, mas também da economia mundial. Outro pequeno detalhe, bem-vindo à população. Aqui nós já temos um dado projetado para o ano de 2017, é a última parte de um censo. Lembra que um censo é sempre a cada 10 anos e a nossa última população foi contabilizada em 6,2 milhões. Hoje a nossa população projetada já chega na casa de 7 milhões de habitantes. Com uma densidade demográfica de 65 habitantes por quilômetro quadrado, lembrando que a capital em torno de 250 habitantes por quilômetro quadrado. Isso, muito cuidado, isso no tocante a uma data normal. Quando você tem as temporadas, esse número aumenta vertiginosamente. Então aqui foi o professor Bruno, professor de Geografia, História e Economia de Santa Catarina, certo? Com um pequeno detalhe aí para vocês, com uma pequena dica, bom estudo para a gente e uma boa aprovação. O sucesso de vocês é o sucesso nosso aqui do Rico Domingues. Um abraço.